Bom dia, são 11h33 do dia 24 de junho de 2020, esse estranho ano de 2020. Para muitas pessoas, esse ano é um ano como outro qualquer, mas para mim está sendo um ano bem estranho. Bem estranho porque eu nunca pensei na minha vida toda que eu ia estar passando por um momento desses. Eu espero conseguir falar até o final sem ficar chorando. Muito bem. O que aconteceu? Quando nós entramos no ano de 2020, eu tinha muitos planos para esse ano. Inclusive eu tinha a viagem dos sonhos marcada para janeiro, né? E foi feita a viagem dos sonhos. Por isso que eu não consegui ainda entender, né, o que está acontecendo, o que aconteceu no mundo, né? Então, em dezembro de 2019, já haviam casos, né, do vírus, só que estava na China. Então era uma coisa muito distante, muito distante. A gente viajou, né? Para resumir, eu sou professora de história, eu sou mãe de 2 filhas, todas 2 casadas, e eu tenho 4 netos. Então, em dezembro, eu fui ver os meus netos, que moram em outra cidade, e eu via com frequência o meu neto mais novo, que mora bem pertinho de mim, bem pertinho de mim. Então, eu via ele com frequência. Pelo menos 2 vezes por semana eu estava junto com ele. E aí eu fui para o Peru, uma viagem dos sonhos. Foram 20 dias no Peru, né? Eu fui no dia 2 de janeiro, voltei no dia 22 de janeiro. Me preparei para começar o trabalho, né? Eu sou professora, então eu tenho férias em janeiro. E aí, quando eu voltei, eu tive uns dias para me preparar, para preparar as coisas para poder começar o trabalho, né? Nesse período, nessas férias de janeiro, eu, o tempo todo dessa viagem, eu fui a lugares que eu sempre sonhei, Machu Picchu, por exemplo. Machu Picchu é um lugar que eu sempre sonhei em ir. Então o tempo todo dessa viagem, eu pensei, eu tô vivendo um sonho, eu tô no meio de um sonho. E tinha medo de acordar. Aí a gente voltou, né? Eu sou casada pela 2ª vez, né? No meu primeiro casamento é que eu tive as minhas filhas, e o meu atual marido, ele teve um filho no casamento dele, no primeiro casamento dele. E agora a gente tem maturidade, né? Os 2 têm 54 anos, nós temos a mesma idade, diferença de 2 meses, ele é mais velho que eu, 2 meses, né? E a gente tem maturidade hoje em dia para organizar nossas coisas, né? Meu marido, ele tem muitos problemas de saúde, ele é transplantado,
Então, com o problema que a gente está vivendo hoje, ele está no grupo de risco. Uma das preocupações grandes que a gente tem, né? Ele está no grupo de risco e depois que a gente voltou, eu lembro que no aeroporto já tinham funcionários no aeroporto de luva, de máscara. E assim, aquilo me chamou bastante atenção porque a gente estava sabendo de coisas que estavam acontecendo, muita gente morrendo na China e que estava morrendo muita gente na Itália. Mas assim mesmo, ainda parecia uma coisa muito distante para a gente, né? Então a gente veio para o Brasil, eu me preparei para o início das aulas, as aulas começaram, tudo normal, tudo tranquilo. Veio o carnaval, eu inventei uma fantasia louca lá pra gente ir pro carnaval, a gente foi meio de bloco, como a gente sempre fez. A gente sempre que brincou carnaval juntos, a gente foi para meio de bloco, curtindo o bloco. Cada ano eu penso numa fantasia, já termino o carnaval pensando na fantasia do ano que vem. Né? Então, e também quando a gente termina uma viagem, a gente já pensa na próxima. E a nossa próxima viagem ia ser para a Alemanha, agora em julho. Né? Desistimos. Quer dizer, não é que a gente desistiu, nós fomos obrigados a desistir. Então, a gente foi pro meio de bloco no carnaval, né? Totalmente desinformado de tudo. A gente foi a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então a gente foi para Feira do Lavradio no dia 14 de março. E já tinha sido decretado pela OMS que havia uma pandemia, que a gente ainda achava que isso estava muito distante. Então a gente foi para a Feira do Lavradio e aí foi determinado que no dia 16 ia haver paralisação das aulas. E aí é que eu acordei para a vida, né? Saí do sonho que eu estava vivendo e entrei no pesadelo. Né? Aí o que aconteceu? A gente percebeu o que estava acontecendo no domingo, dia 15. A gente não saiu de casa. E no dia 16 eu fui para o meu trabalho, porque iria ser decidido o que ia ser feito. Não ia ter aula, mas o que a gente ia fazer. Né? Meu marido ele foi para casa da mãe dele, então aí é que começam as coisas. O meu marido ele precisa estar sempre indo na casa da mãe dele, porque ela é muito idosa, a acompanhante dela também é muito idosa e elas precisam dele para tudo. Elas não sabem mexer na internet para fazer pedir compra no supermercado, para fazer pagamento e para dar apoio mesmo. Ele precisa ficar lá. E aí eu falei para ele, você não vai mais voltar para cá, você vai ficar aí. Né? Isso pensando, eu até falei, a gente vai ter umas férias conjugais. Isso pensando que a coisa ia durar um mês, 40 dias. Por quê?
a América foi o último continente em que a pandemia chegou. Então, a gente ia trabalhar com o quê? Isso pensando de forma racional, né? O que a gente ia trabalhar? A gente ia trabalhar com os erros que os outros países cometeram e ver o que foi feito de correto, né? Isolamento social, etc, etc. E aí a gente trabalhando com isso, né? Com erros e acertos dos outros países, né? Então a gente ia ter quarentena, lockdown, né? Fechar a fronteira, a gente ia ter pouquíssimos casos, né? Isso pensando racionalmente. E aí a gente ia poder abrir tudo de novo, voltar à nossa vida, ainda mantendo fronteiras fechadas enquanto ocorressem casos pelo mundo. Só que a gente está vivendo uma crise política aqui no Brasil desde 2013. Essa crise política, pelo jeito, está muito longe de acabar. E as pessoas aqui estão na torcida. Existe a torcida do a favor, a torcida do contra, e as pessoas defendem aquilo que até não tem defesa. Tem gente que é anti-vacina, tem gente que não acredita que exista um vírus, tem gente morrendo pra caramba no mundo inteiro, e tem gente que não acredita que existe um vírus aí que é letal. Ah, mas morre 7%, 7% numa população, faz as contas de quanto dá, né? Existem as pessoas que são assintomáticas, que não estão sentindo nada, estão com o vírus e estão passando por aí para todo mundo. E aí é que é o negócio. Então, eu tenho uma mãe idosa que ficou isolada, né? Eu tenho o meu marido que é do grupo de risco, que ele é transplantado, então ele é do grupo de risco. E a mãe dele e a senhora que já é da família, que trabalha lá há 50 anos e já é da família, eles cuidam dela. Ela cuidou dele, né? Então ele agora se sente responsável em cuidar dela. Então a gente ficou isolado. Eu fiquei aqui sozinha, trabalhando, né? Porque a gente começou a fazer o trabalho remoto, né? Trabalho online. Tive que aprender no tapa a gravar aula, a fazer vídeo, a saber mexer em ferramentas que eu nunca tinha usado. E aí foi um momento de muita união, né, dos colegas, que a gente um ajudou o outro. Quem sabia um pouquinho mais ensinava para aquele que não sabia. Quem estava tendo crise de ansiedade, e foram muitas crises de ansiedade, o outro dava apoio. Eu lembro que eu virei 2 noites trabalhando, porque até você aprender a mexer com as ferramentas e começar a trabalhar foi bastante difícil. E eu sou uma pessoa que sou muito focada no trabalho, sim, e as coisas têm que ser perfeitas para mim no trabalho. Então eu não dormia enquanto eu não colocasse as coisas do jeito que eu queria. Eu lembro que num dia eu passei mensagem para uma colega minha, assim: você está acordada? Isso era quase meia-noite. Ela falou: claro. E aí a gente se falou porque eu estava desesperada, porque meu trabalho eu não estava conseguindo fazer os vídeos e estava dando tudo errado. E para ela também estava dando tudo errado.
As crises foram muitas até a gente botar o trabalho nos trilhos, até a gente conseguir fazer com que houvesse uma rotina, né? Porque a gente estava virando noite trabalhando, até conseguir fazer uma rotina de trabalho, de acordar de manhã, tomar café, se arrumar, sentar e começar a trabalhar e parar, né, numa hora, porque teve dias que a gente não parava para comer, a gente não parava para nada. A exaustão mesmo, exaustão, porque era muita coisa, muita coisa. E até a gente conseguir fazer isso foi muita angústia, foi muita coisa. E eu estava aqui sozinha. Depois de 40 dias aqui sozinha, eu resolvi trazer a minha mãe para cá. Porque a minha mãe, ela não sabe também nada de tecnologia. Ela estava ligando para a mercearia próximo da casa dela e pedindo as coisas e pagando com um cartão de débito. Mas ela não sabia nem quanto ela tinha de dinheiro no banco, porque ela não tem aplicativo de celular. Ela não sabe mexer nessas coisas. Quem estava pagando as contas dela, que ela tirava foto das contas e mandava, era minha filha, mas a minha filha, né, pelo que a gente começou a observar, aquilo que a gente pensou que ia durar 40 dias, né, no máximo, ia se prolongar muito. Ia se prolongar muito, porque as decisões, ou falta de decisões, na verdade, estavam encaminhando a gente para isso, para a gente não ter um momento, né, quer dizer, um lockdown, né, um afastamento, que nem foi lockdown, né, porque foi só um afastamento social voluntário, né. Tinha gente que estava podendo trabalhar em casa, eu estava podendo trabalhar em casa, e tinha gente que estava tendo que sair para trabalhar. Em uma desorganização muito grande, muito grande. Tá? Gente, vamos combinar que, né, ninguém estava falando lé com cré. Tá? Além do que existe as torcidas organizadas, né? Um acha que isso, não, fulana que tá certo, ninguém tá certo, tá todo mundo errado, entendeu? Em vez de todo mundo sentar para conversar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para que essa situação não se prolongue muito tempo, não. Criou-se uma disputa, né, de quem está certo nessa situação. Tudo bem. Aí eu trouxe minha mãe para cá, ela ficou aqui, eu comecei a cuidar das coisas dela, né? Pagar as contas dela com o dinheiro dela, mas aí uma trabalheira danada que não vem ao caso. E aí a coisa tá assim, eu e o meu marido, a gente já, né? Quando que isso vai acabar? Né? Quando que isso vai acabar? Então vamos começar a ver como é que a gente vai fazer. A gente vai ficar um ano sem se ver, acabou, né, nossa vida de casado, né? A última vez que a gente tinha se visto tinha sido no dia 16 de março, né? Então a gente decidiu eu levar minha mãe de volta para casa dela, já com tudo organizado. Agora eu tô cuidando das contas dela, né, com o dinheiro dela, eu tô administrando, ela tá lá, eu digo o saldo que ela tem, e aí ela tá lá, compra as coisas, ela sabe pedir as coisas pelo telefone e ela tá se virando. Se não conseguir, ela vai voltar para cá, né? E o meu marido decidiu que ia vir para cá, né? Botar máscara, ele ia vir de carro, tentar não encontrar com ninguém, né?
né, rezar para o carro não dar nenhum problema e ele ter que parar, furar o pneu, alguma coisa, ele ter que parar. Então ele viria direto, desceria no elevador lá, pegava o carro, vinha para cá, pegava o elevador e subia. Muito bem. Ele tá vindo para cá, passa a semana lá com a mãe dele, final de semana ele vem para cá e eu fico aqui trabalhando. Então, gente, quando a gente vê um filme, por exemplo, Titanic, que é o assunto que eu estava querendo abordar, quando o pessoal entrou no Titanic, ele não pensou assim, eles não imaginavam, né, que aquele navio que foi construído para nunca naufragar, eles não pensaram que aquele navio fosse naufragar, né? E aí ele naufragou, né? As pessoas que estavam ali estavam indo para fazer uma viagem, né, tranquila e tal. E aí o navio naufragou, um montão de gente morreu, né? Enquanto a viagem estava rolando, todo mundo estava feliz, se divertindo, pulando, dançando, né? Jantares maravilhosos, curtindo a vista que tinha no barco, igualzinho a mim. Em janeiro eu estava curtindo, viajando. Depois eu fui pular carnaval. Vamos voltar às aulas, né? Ano normal. E aí o Titanic afundou. E a gente está aqui, naufragado. A gente não sabe quando é que isso vai acabar. Hoje eu estou esperando decisões, né? Eu moro aqui num condomínio e já saiu uma nota aqui do condomínio que coisas aqui do condomínio, né? Partes aqui de áreas comuns vão ser reabertas. Muito cedo para se pensar nisso, mas a questão é a seguinte: eu não preciso ir, né? Os shoppings abriram, eu não vou. Agora mesmo eu desci para pegar uma encomenda que chegou e tinham duas vizinhas conversando de uma varanda para outra, elas falando: eu tô doida para isso tudo acabar. As pessoas acham que é assim que vai acabar. Vamos acabar com o vírus. Pum. Tô doida para isso tudo acabar. Eu já fui no shopping. E a gente está aqui esperando decisões. As decisões de quando voltar a aula presencial. E a questão é a seguinte: se voltar a aula presencial, o meu marido não vai vir mais para cá. Porque eu não vou botar ele em risco, porque eu vou ter que sair, ter contato com pessoas. Eu estava saindo? Estava saindo para uma vez. Nossa, eu saí, eu posso contar, né? A gente já está com o que, 100 dias de afastamento social e eu posso contar nos dedos quantas vezes eu saí de casa. Eu saía para ir ao banco, porque não tinha outro jeito, eu tive que mexer em aplicativo e tal, baixar o aplicativo e aí eu tive que sair. Mas eu não saía para lado nenhum. E agora eu tendo que sair para ir trabalhar, não vou mais, talvez eu não vá mais trabalhar em casa, eu não vou mais, né? Meu marido não vai mais poder vir para cá, porque ele é do grupo de risco. É isso. Foi só um desabafo. Beijo, gente.